Bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje vamos analisar um grande desenvolvimento na política monetária dos Estados Unidos. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, testemunhou perante o Congresso em 24 de junho e deixou claro que, apesar de alguns pedidos por cortes nas taxas de juros, o Fed vai manter a taxa como está por enquanto. Então, o que está impedindo essa decisão? Bem, a resposta curta é a inflação. Mas a história completa é mais complexa, envolvendo incerteza econômica, pressão política e o impacto imprevisível das tarifas. Vamos detalhar isso. 2 diretores do Fed indicados por Trump são favoráveis a cortes nas taxas de juros já no próximo mês. O que não é surpresa, é claro. 7 de seus colegas não prevêem cortes nas taxas este ano. Essa é a maior divisão sobre o rumo adequado da política em anos. A tensão se resume a saber se o Federal Reserve deve ou não adiar o ajuste da política, apesar da queda da inflação baseada em dados passados, porque os riscos inflacionários à frente estão aumentando. Assim, em 24 de junho, Jerome Powell teve todas as oportunidades de sinalizar que cortes nas taxas de juros estavam próximos, mas não aproveitou essa chance. Em vez disso, ele reiterou que o Fed não está com pressa, não há urgência. E sim, o presidente Trump disse que precisamos estar 2 pontos abaixo, mas o Federal Reserve discorda. Falando diante do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, Powell disse, e cito, "Se acontecer de as pressões inflacionárias realmente permanecerem contidas, então chegaremos a um ponto em que cortaremos as taxas mais cedo do que tarde, mas eu não gostaria de apontar para uma reunião específica." Em outras palavras, o Fed está esperando cautelosamente por mais dados. E Powell enfatizou que a economia dos Estados Unidos continua forte, o que vamos discutir em seguida, e disse que isso dá ao Fed um certo fôlego. Ele afirmou que ainda não há motivo para pânico. Agora, sabemos que Powell nunca nos contaria totalmente e de forma transparente o que está acontecendo, e provavelmente ainda argumentaria que a inflação é transitória. Então, ouvi-lo dizer que a economia dos Estados Unidos é forte é bastante divertido e, no mínimo, deve ser encarado com cautela. Por que o Federal Reserve está adiando? Bem, qual é o verdadeiro motivo? Tudo se resume à incerteza. Incerteza é a palavra-chave deste ano. Um dos principais fatores são as tarifas, é claro. As políticas comerciais do governo Trump aumentaram a imprevisibilidade econômica. Ninguém gosta de volatilidade, e isso prejudica os negócios, prejudica as economias. Tarifas podem aumentar a inflação, mas a escala e a persistência desse efeito não são totalmente compreendidas, nem podem ser previstas, porque literalmente tudo está em aberto. Powell deixou claro que o Federal Reserve quer observar como as coisas se desenrolam antes de tomar novas decisões. Cortar as taxas cedo demais pode ser um tiro no pé se a inflação subir mais do que o esperado. Ele também destacou que os dados econômicos recentes que sugerem a necessidade de um corte são baseados no passado. E com alguns economistas prevendo um aumento significativo da inflação neste verão, especialmente devido às tarifas, o Fed decidiu ser extremamente cauteloso. Apesar do tom cauteloso de Powell, é claro, os mercados ainda reagiram. Os rendimentos dos títulos do Tesouro caíram. O dólar recuou ainda mais. Como você deve se lembrar, era de janeiro deste ano. Os traders interpretaram as declarações de Powell e passaram a ver chances um pouco maiores de pelo menos 2 cortes até o final deste ano. Na semana passada, autoridades do Fed projetaram 2 cortes até o fim do ano, com base em sua previsão mediana. Mas Powell realmente não confirmou nenhum desses prazos. Ele manteve a porta aberta para diferentes cenários. Ele disse que tudo está em discussão. Muitos caminhos são possíveis aqui, afirmou. Então, tudo é possível. E ninguém pode se planejar porque nada é certo neste momento. Aqui está a má notícia. Uma leitura de confiança do consumidor mais fraca do que o esperado, divulgada durante o depoimento de Powell, reforçou a crença de que os cortes ainda estão em pauta, possivelmente já em setembro. Mas como colocaram analistas da Evercore, por exemplo, um corte em setembro é um cenário central razoável, mas está longe de ser garantido.
but very far from guaranteed. Now, let's talk about politics. Agora vamos falar sobre política. O presidente Trump não está satisfeito com a estratégia de esperar para ver do Fed, e ele deixou isso muito claro muitas e muitas vezes em diversas ocasiões. Nas redes sociais, Trump atacou Powell tantas vezes que já é difícil contar. Essas foram as palavras de Trump. Trump há muito tempo defende taxas de juros mais baixas, argumentando que o Fed está prejudicando o crescimento econômico ao manter os custos de empréstimo muito altos. Mas o Fed tem afirmado consistentemente que opera de forma independente do Capitólio, como deve ser, é claro, e que está focado em seu duplo mandato, que é inflação e emprego, e não em pressões políticas. Além do depoimento de Powell, o governador do Federal Reserve, Michael Barr, sinalizou apoio a uma abordagem muito cautelosa de esperar para ver em relação à política de juros, em meio a preocupações crescentes com a inflação ligadas às novas tarifas. Falando em um evento do Federal Reserve de Kansas City, em Omaha, Barr também alertou que as tarifas impostas pelo presidente Trump podem, na verdade, aumentar a inflação no curto prazo. Barr destacou vários fatores que podem contribuir para uma inflação persistente, incluindo ajustes nas cadeias de suprimentos e efeitos de segunda ordem, como empresas aumentando preços em resposta ao aumento de custos. Barr também enfatizou a incerteza em torno do impacto total dessas políticas comerciais. Ele afirmou que a política monetária está bem posicionada para nos permitir esperar e ver como as condições econômicas se desenrolam, sugerindo que não há necessidade de uma mudança imediata nas taxas de juros. A postura oscilante de Trump em relação às tarifas comerciais e as negociações em andamento adicionam ainda mais imprevisibilidade ao cenário econômico. Na verdade, isso piora a situação. Os comentários de Barr estão alinhados com declarações recentes feitas pelo presidente do Fed, Jerome Powell, durante seu depoimento, que também citou os riscos inflacionários das tarifas como justificativa para manter as taxas de juros estáveis no curto prazo. Olhando para o quadro mais amplo durante o depoimento, Powell disse que o mercado de trabalho continua sólido, o que muita gente também contestaria. Ele afirmou que, embora a inflação tenha caído significativamente em relação aos picos de 2022, ainda está acima da meta de 2% do Fed, que ele considerou bastante irrealista. As expectativas de longo prazo permanecem ancoradas, segundo ele, mas por pouco. Ele também enfatizou que as tarifas podem ter efeitos tanto de curto quanto de longo prazo, dependendo da rapidez com que são repassadas aos preços ao consumidor. Não existe realmente um manual histórico para isso. Powell também disse na terça-feira que vamos aprendendo à medida que avançamos. Estamos abertos à ideia de que o repasse pode ser menor do que pensamos, e se for o caso, isso será relevante para a nossa política. Qual é a principal conclusão desse depoimento? Bem, o Federal Reserve está equilibrando entre dois riscos: cortar cedo demais e reacender a inflação, ou esperar demais e frear o crescimento. Com tanta incerteza, ninguém realmente sabe como as coisas estarão daqui a alguns meses, então o Fed está em uma posição muito desafiadora e claramente sob muita pressão política. Então, onde isso nos deixa? Bem, cortes nas taxas ainda podem acontecer este ano, mas o Federal Reserve não está se comprometendo com nenhum cronograma. A inflação continua sendo um fator imprevisível, como tem sido nos últimos anos, e até que haja mais clareza, especialmente em relação a tarifas e preços ao consumidor, Powell e o Fed vão continuar aguardando. Por favor, lembre-se de mostrar seu apoio. Curta, inscreva-se e compartilhe se este vídeo foi útil. Lembre-se de apoiar meu trabalho no Substack e no Patreon. Isso seria muito apreciado. Você encontrará os links na descrição abaixo. Espero que você tenha um ótimo resto de dia e nos vemos aqui novamente amanhã. Até mais!